E hoje, no penúltimo episódio do Direito ao Ponto, estamos aqui com a doutora Mariana Reis, advogada criminalista formada no Barão de Mauá em 2013, que começou atuando em direito de família, direito civil e depois em 2018 começou a atuar em direito criminal. E hoje é uma grande advogada, renomada em Ribeirão Preto, reconhecida, tem o escritório de frente à delegacia de Ribeirão Preto, é muito conhecida e tenho o prazer de ser confundida comigo por muitas vezes. Tudo bem, Mari? Oi, Elô, boa noite, tudo bem? Pra mim também é um prazer estar aqui, um prazer ser confundida com você. Sim. Mari, a gente se conheceu, na verdade, já meio que atuando juntas, né? Muita gente não sabe, você foi uma grande incentivadora para eu entrar no direito criminal. E eu queria entender, Mari, você começou em 2013 com direito de família e civil. Como que foi para você escolher a criminal te escolheu? Como foi? Primeiro que eu fico muito feliz quando eu ouço você falar assim, de incentivar, né? Eu também tive pessoas que eu olhei, que eu tive esse incentivo. E a gente nunca se imagina nesse ponto, né? Como referência. Na verdade, eu comecei com escritório em Minas, né? Eu sou de Minas, eu vim pra cá, eu estudei, fiz faculdade aqui, depois eu voltei pra Minas. E lá, eu passei no AB e já montei o escritório. Minha mãe me empurrou. Nunca tinha, tocado um processo até o final, mas ela falou, vai, monta seu escritório. E eu fui com alguns colegas, falei, não, vou dar conta, a gente vai fazendo e vai aprendendo. E eu montei o escritório lá. E é engraçado, na época não tinha muita divulgação, não tinha internet, né? Mais ou menos aqui em 2017, 2018, não tinha muita internet, muita forma de divulgar. A gente tem a lei da OAB, que é restrito, não pode isso, não pode aquilo. Então, naquela época, o advogado não tinha muito como divulgar, né? Então, o que a gente fazia? A gente pegava o cartãozinho e saía nas empresas, pedindo oportunidade para fazer execução. E também uma outra área, uma outra forma que me ajudou muito foi como advogado dativo. Porque lá em Minas a gente pega, né, o escritório, eles mandam para o escritório como advogado dativo e a gente atua pelo Estado. Não é rentável de jeito nenhum, mas é um jeito de começar, foi onde eu comecei. E aí eu tinha uma demanda maior de direito de família e cível. Mais direito de família do que cível, porque é mais do que vinha de dativo mesmo. O dativo, ele faz um papel como se fosse um defensor público, Isso, né? É como se fosse a defensoria, como lá não tem muitos defensores para atender a população, o pessoal vai na OAB, lá é um pequeno filtro, para falar a verdade, e como a defensoria não atende, eles mandam para os escritórios que são credenciados. E era uma cidade pequena de Minas? É uma cidade pequena, tem 70 mil habitantes, mas assim, uma cidade pequena, né? É bem menor que Ribeirão Preto. Bem menor. E quando foi que você decidiu vir para Ribeirão Preto? Começou sua atuação aqui? Como foi, Mariana? Eu achei que lá ficou muito parado. Eu acho que na cidade pequena é muito mais difícil você começar advogado que numa cidade grande. Porque a cidade pequena é um pouco influência de família, sobrenome. E como eu fiquei muito tempo aqui, como eu estudei, fiz faculdade aqui, quando eu voltei pra lá, parece que eu não conhecia mais ninguém também. Meus colegas já tinham ido embora, todo mundo foi estudar e parece que eu não conhecia ninguém. Então, lá pra mim realmente foi muito difícil. Lógico, foi onde comecei, agradeço, né? Onde eu tive os primeiros contatos com o processo. Mas lá você entrar no mercado da advocacia, pelo menos naquela época, era muito mais difícil. E aí eu senti falta daqui de Ribeirão, eu sempre gostei daqui, trabalhei em escritórios grandes daqui. E como eu estava sentindo lá muito parada, a vida assim, estagnada, cidade pequena, eu comecei a ficar agoniada. Falei, vou voltar para Ribeirão, procurar um emprego em algum escritório, que eu sempre gostei. Teve na faculdade, eu fiz estágio em bancário, a mais parte bancária, cível, eu adorava, eu gostava muito, trabalhar em escritório grande, com várias pessoas, sabe? Então eu sentia falta disso. Aí eu decidi voltar pra cá. Aí você veio, aí em que momento que chegou a criminal? Você foi trabalhar num escritório que era generalista, tinha de tudo e acabou vindo a criminal? E aí você foi aprendendo? Porque o processo criminal, ele tem uma diferenciação aí nele em si, né? Prazo diferente, é tudo diferente, a gente tem que se adequar. Como foi que chegou a criminal pra você e como foi a paixão, né? Olha, em Minas eu já tinha começado a atuar no criminal. Eu lembro que eu fiz um primeiro caso, consegui um livramento condicional. Pra mim foi, nossa, maravilhoso.
Eu não conhecia muito. Eu acho que em Minas eu atuei em uns 2 casos criminais, então eu já tive um pouco de contato. Só que lá, igual eu te falei, tem aqueles advogados, todo mundo conhece, são os melhores, e todo mundo procura eles, né? Já são pessoas renomadas. E então a demanda da criminal lá foi muito pequena. Então eu vim pra cá, eu tinha um pouquinho de experiência em tudo. Já tinha feito trabalhista, já tinha feito civil, já tinha feito família, e já tinha feito pouco criminal. Quando eu vim pra cá, vim trabalhar no escritório, que tinha todas as áreas. E eu comecei a me identificar com o criminal e começou, tipo assim, a dar mais certo pra mim o criminal mesmo. Eu comecei a ter mais êxito no criminal, até porque é um processo mais rápido. Muito mais. Né? E a gente tem o êxito, assim, rápido, na mão, você tem o resultado ali, é a liberdade, é abaixar uma pena, então o resultado é muito mais rápido. Ele é satisfatório não só na parte rentável, que todo mundo acredita que a criminal ele é satisfatório só na rentabilidade, Sim. mas eu acho que a satisfação que a criminal traz vai além, né, dos valores financeiros, né? Muito. A gente, uma vez eu vi o Kakai, né, uma entrevista dele, ele falando, mas muita gente te fala pra ser... Você poderia ser um ministro, um desembargador, e ele falou, mas é que vocês não sabem a sensação de ter um alvará, de conseguir uma liberdade, passar em cima de uma injustiça, de conseguir anular um Sim. processo, é diferente, né? É muito diferente. Vai além do dinheiro, com certeza. Com certeza. E você, a gente pode aí ver pela sua trajetória que foi uma vitoriosa, porque você começou com o seu escritório, vamos pôr aí que você teve que regredir para ser funcionária e depois voltou a ter o seu próprio escritório. E como que é hoje ter o seu próprio escritório, gerir, ter uma funcionária? Como que está hoje, Mari? Olha, foram coisas que eu nem planejei, pra falar a verdade. Porque quando eu voltei pra cá, pra Ribeirão, eu pensei assim... Bom, não sirvo pra ter escritório, porque lá não deu certo em Minas, não foi muito pra frente, não tinha muito cliente. Então, acho que eu vou trabalhar para outras pessoas, assim, vai ser melhor. E aí, acabou que a vida foi empurrando, né? Até que eu tive que reabrir o escritório. Sim. E fui crescendo de uma forma que é difícil a gente ir entendendo que a gente está crescendo, né? Sim. Hoje em dia, já consegui entender, hoje em dia é muito satisfatório ter um escritório. Sempre tive muito medo. Será que eu vou conseguir manter? Será que eu vou conseguir... manter um escritório sozinho, mas graças a Deus deu tudo certo. E a gente vai aprendendo no dia a dia, né? A colocar tudo no lugar. Porque eu falo assim, esses dias eu falei assim, o advogado a gente é multifunção, né? Porque a gente precisa na audiência, a gente precisa na cadeia, precisa peticionar, precisa atender o cliente. É muita coisa pra fazer. Cuidado financeiro. Administrativo, administrativo, é tudo, né? Um pouco de tudo. É muita coisa. Um pouco de tudo, com certeza. E Mari, você falou que não foi planejado, né? E então acabou acontecendo. E como que foi, assim, para você entender que você precisava de ajuda? Que você já chegou naquele ponto, porque a sua advocacia, ela é bem artesanal. Como você, apesar de muito jovem, você vem de uma advocacia ainda que se fazia tudo, né? Hoje não, hoje a gente consegue colocar outras pessoas para fazer, o processo é digital, hoje é outra situação. Como que foi para você se entender nesse novo mundo e perceber que você cresceu, como você mesmo disse, e precisava de ajuda? Na terapia. É importante. Na terapia. Você entendeu que você não dava conta. A gente começa a entender. Porque eu peguei a parte desde quando o processo era no papel, né? Sim. Lá em Minas, eu peguei essa parte que a gente tinha que correr 10 para 6, correr com prazo embaixo do braço, na chuva. Já tive episódio de pegar a chuva, esconder o papel e que tinha que entregar lá para protocolar, porque tinha que ser até 6, porque o fórum fecha. Sim. E depois foi mudando muito. Melhorou bastante, né? Essa parte, veio toda a tecnologia e foi assim, meio difícil pra mim conseguir entender, porque realmente, antigamente, eu olhava os advogados, todo mundo trabalhava sozinho. E pronto, poucos tinham estagiário. Hoje em dia a gente consegue cada um fazer uma coisa e demandar o trabalho. Então foi um pouco difícil eu entender isso também. Mas eu vejo que hoje em dia todo mundo tem que ter uma ajuda, né? Tem que ter, não. E a gente tem essa dificuldade, às vezes, de delegar, né? De aceitar o serviço do outro, de falar, né? eu que mando, né? Eu que sou a chefe, a gente se colocar, se enxergar. Sim. E eu acho que é muito difícil. É difícil
mesmo. E o seu escritório hoje, ele tem uma localidade ali na frente da delegacia. Então, você tem bastante experiência com flagrantes, né? Bastante mesmo, que você já pegou todo tipo de situações. E o que você fala dessa experiência em relação a flagrantes? O flagrante, ele é o início, né? Início de tudo, é uma fase muito importante. Acontece muita coisa, a gente vê muita coisa, vê muita injustiça. É onde a gente também consegue brigar ali pelo cliente, né? Então, assim, é um aprendizado enorme. É ali onde a gente lida bem com o comecinho, mas ali é fora, é muito fora do papel também, né? Sim. É muito a vivência de tudo que acontece, a gente vai aprendendo, é muita experiência. Muita experiência, né? Muita. E muitas vezes você pega ali o familiar do cliente ali desde o início, você percebe que a pessoa é leiga, muitas vezes a família nem entende qual o crime que aquela pessoa está respondendo. Você tem que explicar desde dessa fase inicial, né? E o flagrante é muito importante mesmo. E eu vejo que você pega bastante, você pega de diversas situações e coisas difíceis, né? Sim. Midiáticas, muitas vezes, né? Sim, sim. E você lida super bem. Eu acho você até muito calma, né? Por fora. Tranquila. Por fora. Calma, sempre tranquila. Sempre quando eu vou conversar com você, você fala, é normal, tá tudo bem, né? Mas eu acho que foi por esse tempo, pela experiência, porque assim, todo flagrante... eu acho que, e até hoje, nunca tem um flagrante que é tranquilo, que é normal, porque a gente sempre tá preocupado. Eu sempre tô muito preocupada. O que meu cliente vai falar? O que o policial falou? Como que eu posso ajudar meu cliente? Porque às vezes um negocinho que você fala ali no flagrante, você contamina o processo inteiro, né? Com certeza. Então, e a gente sempre quer dar um jeito de tirar a pessoa daquela situação. Sim. Então, é desgastante, é ruim você ver a pessoa ficando presa, ou às vezes com excesso de acusação. Sim. Né? Porque às vezes a gente chega, o cliente fala uma coisa, o policial tá falando outra. Sim. A gente vai pela palavra do cliente, lógico, aí você sente que tá acontecendo uma injustiça, tem hora que você não consegue, né? Porque não posso controlar a palavra de quem tá acusando, né? Sim. E teve algum caso, assim, que você sente que te marcou, ou em relação a flagrante, ou em relação a criminal em si? Um caso que você fala, nossa, foi muito satisfatório. Teve uma vez, uma senhora me procurou lá de Araçatuba. Não sei quem indicou, não sei como que ela chegou até a mim. E o filho dela estava preso, aí ela falou que ela teve um AVC e ela tinha muita dificuldade de mobilidade e ele estava preso, o filho dela foi preso, é o único que cuidava dela. E ela precisava muito dele, e o que eu poderia fazer? Eu fui ver, ele tinha sido preso com 17 quilos de droga, de maconha. Ele tinha pegado um tráfico privilegiado aqui em Ribeirão. Foi aqui em Ribeirão. Ele pegou um tráfico privilegiado aqui, o tribunal reformou, a pena dele acho que ficou 6 e 9, alguma coisa assim. Terminou, ele estava preso, ia fazer uns 7 meses já estava cumprindo pena, ia fazer uns 7 meses. Aí eu falei pra ela, eu posso fazer um habeas corpus, né, substitutivo, de revisão criminal, às vezes dá certo, tentar um tráfico privilegiado, mas é muita droga, é um pouco difícil. Mas a gente pode tentar. E foi engraçado, né? Eu cobrei dela não sei, senti no coração, cobrei dela um valor até menor. Aí ela pegou, assim, vou falar, tem valores. Ela falou, ó, eu só tenho R$200 pra te dar pra iniciar. Eu falei, ai, vou pegar, vou fazer aqui pra senhora. Não sei, sabe quando você sente no coração? Eu falei, vou fazer. Vou fazer esse HC, se der certo, tá tudo bem. Ela, não, então eu vou te pagando e tal. E ela sempre falava comigo. E eu fiz esse HC do filho dela, caiu na mão do Esquiete, eu falo, ele foi muito abençoado. E ele julgou muito rápido. Ele deu o tráfico privilegiado, só que ele deu um tráfico privilegiado numa pena alta pela quantidade de drogas. Tipo assim, ele deu 4,9. E ele deu uma quantidade assim, ó, 4,9, que fazendo a progressão ele já tinha cumprido. Então, foi muito assim, perfeitinho. Tipo assim, parece que ele pegou de trás pra frente o processo. Que ele falou assim, não, ele já cumpriu, então vou dar a pena máxima, ele já cumpriu, tal. Então, na decisão, ele já falou, ó, deu 4,9, se eu não me engano, no inicial semiaberto, como ele já cumpriu, já dou a detração, então já dou a vara de soltura. Foi tudo muito assim. Nossa, e essa mãe, na hora que eu falei, ela me ligava, eu tenho na época a Mari tinha escritório junto comigo, ela até filmou, porque eu chorava junto com ela, junto com a mãe. E a mãe, sabe aquela vozinha trêmula? Nem acreditava. Nunca conheci ela, não acreditava. E aquela vozinha trêmula, e ela
falando, eu não acredito que eu vou ter meu filho e tal, porque ela diz que ele fez isso porque se envolveu com uma mulher. E aí ela chorava, me mandava áudio muito feliz, ela mandava toda hora, eu tô penteando o cabelo, eu vou buscar ele, eu vou ficar esperando. Eu, não, calma, espera eu avisar a senhora. E foi muito emocionante. E aí, quando ele saiu, ela... Passou alguns dias, ela veio e me pagou o valor total. Ela falou que o pessoal ali do bairro dela fez uma rifa pra me pagar. Aí eu falo assim, teve realmente uma relação de confiança entre nós duas, né? Porque eu acreditei nela, peguei ali um valor ínfimo, ia fazer, nem se fosse de coração, mas peguei aquele valor ínfimo e ela também honrou a parte dela, né? Pegou mais pessoas e honrou a parte dela. E de vez em quando ela me manda mensagem, pelo que ela fala, tá tudo certo, o filho tá trabalhando, que bom. Tá muito bem. Então, assim, foi gratificante. Eu falo que o Sketch, né? O Rogério Sketch foi uma pessoa, assim, sensacional. Parece que ele teve a mesma sensação que eu tive pra fazer. Ele parece que teve pra julgar, porque ele fez uma coisa, assim, ó, muito perfeita. Então, acho que foi, assim, o caso que mais me marcou, porque esse eu chorei. Sim. Só de conversar com a mãe, assim, eu consegui... Tipo assim, eu vivi desde a emoção dela até, tipo, o que ela vivenciava com o filho dela. Você acha que tem a ver também um pouco com o que você não esperava tanto? Porque eu acho que às vezes a gente se frustra um pouco, porque a gente espera muito de algumas situações, fala, não, aquele ali é certeza que vai ganhar. E aí não ganha. E às vezes aquele que a gente não espera muito, de repente a gente tinha um resultado positivo. Você acha que tem a ver também um pouco com isso? Que você às vezes não esperava que ia ser tão rápido, que ia ser dessa forma e sim, mas surpreendeu. Esse, no fundo, eu tinha uma esperança. Você tinha? Eu acreditava. Não sei por quê. Porque eu acho que um tempo atrás, o tráfico privilegiado, ele tava... Mesmo em maiores quantidades, hoje eu acho um pouco mais difícil. Mas antigamente, mesmo em grande quantidade, era mais aplicado. Mas tava muito esse novo, né? Tava quentinho, né? Esse eu nem olhei muito assim, mas eu vi ali o caso, ele guardava. Eu falei, não, vai dar certo. E foi muito rápido, foi um julgamento muito rápido. Sim. Não, foi muito bom. E agora você até comentou dessa questão, né? Agora... A habeas corpus, por exemplo, substitutivo não tem subido tanto, né? A gente não tem conseguido muito isso. Não, teve uma época que a gente tinha muito. Tráfico privilegiado, você soltava um HC lá, era como revisão, dava em liminar. Sim. Agora parece que tá ficando mais difícil, né? Cada vez mais. Eu acredito que seja até pela inteligência artificial, eu falo né? isso. Pela quantidade de recursos. Ela já indefere quando ela vê que não é recurso próprio e etc. Sim. Tá bem difícil trabalhar com STJ agora, né? Tá todo mundo reclamando mesmo. Eu também tô sentindo bastante dificuldade. E Mari, no geral, como você pega mais realmente fase de instrução ou você pega de forma geral? Tem algo que você não faz? Eu pego geral, assim, júri, não faço igual vocês, de falar... eu gosto mais da parte técnica. Você vai acompanhando? Eu vou acompanhando. Eu gosto muito de colocar o Wesley pra falar. Gosto do jeito que ele fala, né? Sim. Também. Eu fico na parte de trás, fazendo mais a parte técnica, criando as teses de defesa com ele. Mas eu gosto mais do flagrante e do processo mesmo. Da parte de instrução. Isso. Audiência. Execução também faço um pouco menos, mas eu gosto mais de audiência, da fase de instrução. Mas tipos de crime, não? Não. Pra falar a verdade, o que eu não gosto de pegar... Acho que todo advogado criminal tem uma coisinha. Eu não gosto de pegar tortura, essas coisas relacionadas a animal. Isso aí me toca. Eu nunca nem tive procura, graças a Deus. Que não me procure, gente, eu não pego. Porque eu nunca tive, graças a Deus. Eu já tive, é o que mais me toca, assim, que eu acho que eu não sei separar. Então eu já nem pego. É bem pesado, né? Não, eu não conseguiria. É pesado. Eu Sabe nunca porque nem... uma vez me passaram pra pegar e a pessoa, não, aí tinha vídeo, não sei o que, eu falei, ó, não pego, não quero nem ver. Eu não tava nem aqui, tava em outra cidade, a pessoa me abordou na porta. É cachorro, falou que deixou sem comida e não sei o que, tem vídeo. Aí eu falei, não quero nem ver. Nossa, Deus Aí eu me falei, livre. não, prefiro, não pego, não prefiro nem ver. Não, eu perguntei porque, de forma geral, tem também outros tipos de crime ambiental, crime tributário, crime... que acho que, no geral, essas pessoas procuram já pessoas mais especializadas. Tributário, não, também nunca apareceu, ambiental também não. E outra coisa, Mari, que eu ia comentar até em relação a você, a gente até faz, assim, as perguntas, mas, na verdade, vai surgindo o assunto e a gente vai falando, né? A gente até estava comentando antes, né, de te encontrar,
que quando eu te conheci, você foi muito benevolente em passar o conhecimento, né? Que você falou que gosta, né, de ser usada como referência, tanto é que muitas vezes eu recorro a você para te perguntar determinadas coisas. E eu percebo que desde o início, quando eu te conheci, você nunca teve problema com concorrência, você nunca teve problema com outros advogados, eu nunca ouço nem falar seu nome de nada, você não se envolve com nada, e eu percebo que às vezes a advocacia criminal, ela é um pouco disputada, mas mesmo assim, você nunca está envolvida em polêmica, você sempre está tranquila, toda vez que eu falo com você, tá de boa, você é muito tranquila, na paz, e quando você tem, assim, a oportunidade, você sempre passa conhecimento para as pessoas, eu acho isso muito bonito da sua parte. E agora você comentando, né, que você teve também pessoas que fizeram isso por você. E como que foi isso, Mari? Olha, desde o do início, eu tenho pessoas também que eu recorro, também pergunto pra vocês, né? Que a gente vê, fala, nossa, ela fez alguma coisa, deixa eu perguntar, acho muito legal. Mas eu tive muitos amigos que me ajudaram, por exemplo, que me passava flagrante pra eu fazer, que eu podia trocar ideia, que eu às vezes recorria, falava assim, nossa, deixa eu te ligar aqui. Tive bastante colegas, assim, o Wesley, doutor Alexandre, o Rochinha, gente que, tipo assim, que eu ligava e falava assim, ó, tem um caso assim, 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 você tem alguma ideia? E eles, no início, me ajudaram. Eu lembro muito, parte de execução, quando eu comecei em 2018, eu peguei esse livramento para fazer em Minas. Não tinha um livro de execução, não tinha um curso. Hoje em dia é muito mais fácil que tem curso. Eu falo pros meninos que trabalham comigo, eu falo assim, é muito mais fácil que hoje em dia tem curso e te ensina. Naquela época não tinha curso. Quase não tinha curso, era só pós-graduação, não tinha tanta distância e não tinha um livro de execução penal. Hoje em dia tem muito cursinho, até eu faço. Mas naquela época não tinha. Eu lembro que eu perguntava pro Wesley, desesperada, perguntava pra ele. Ele ia me ensinando dentro do possível, o cálculo de penas daqui do estado de São Paulo e de Minas é muito diferente, né? Sim. A gente tem essas diferenças de estado. Ele me ensinava o possível, mas eu ia quebrando a cabeça ali. Mas ele me ajudou demais. Então, assim, e no começo, quando eu estava em Minas também, eu tinha meus sócios que tinham uma bagagem a mais. Eu tinha uma sócia, a Bruna, que ela atuou na defensoria, então me ajudaram muito. Igual eu te falei, quando eu comecei a advogar, não tinha tocado um processo até o final. Então, eu tive gente que me ajudou, agradeço muito. Eu falo, o que eu puder ajudar outras pessoas, não gera concorrência. Não gera. Você ajudar. Imagina. A população carcerária é enorme, né? A maioria, se você for ver, não tem advogado. Faz as contas. Penitenciária Feminina de Ribeirão, Penitenciária de Ribeirão e CDP. Quantos presos tem? Quantos advogados tem aqui em Ribeirão? Cliente pra todo mundo. Sim. Não, sobra. Sobra. Não dá, se for ver, não dá conta, assim, na verdade. Sim. E é uma área que não tem crise, né? Sim. Eu ainda brinco, eu falo, não tem crise, não tem época de pandemia. Que sempre tá tendo um flagrante, a delegacia sempre tá tendo alguma coisa. Não tem feriado, não tem nada, na verdade. Não tem feriado, Recesso. não tem horário. Mas eu sinto que sim, que pelo menos aqui em Ribeirão Preto, que ainda é bastante, assim, concorrido. Eu sinto que quem tá ali há muito tempo, muitas vezes não que não quer compartilhar conhecimento, não é essa a palavra, mas às vezes não quer largar o osso, vou usar essa expressão, quer ficar ali e às vezes se sente ameaçado com novos advogados que vêm chegando, e muita gente vem chegando. Antigamente as pessoas tinham medo de começar na criminal, né? Muito, tinha muito menos gente, menos mulheres. Muito menos mulheres. Eu lembro quando eu comecei era muito menos mulheres, muito mais homens, né? Mas aqui ainda em Ribeirão eu via mais mulheres do que em Minas. Em Minas praticamente não tinha. Hoje eu vejo que tem. Mas sabe o que eu acho que é isso também, essa diferença? Eu acho que agora chegou o digital. Vamos pôr assim, às vezes os advogados mais antigos não tinham isso, né? Então, o que era o deles? O boca a boca. Sim. Total. Então, o que acontecia nas cidades pequenas de Minas, por mais que Ribeirão é grande, aqui também é assim, né? Não tinha como, né? E era como tudo era muito artesanal, você via as pessoas no fórum ali, o juiz, o delegado, todo mundo se conhecia, e acabava sendo assim mesmo. Então, hoje, todo mundo teve que se adequar ao digital. Quem não se adequa hoje tá por fora, né? E às vezes os mais antigos ficam um pouco ameaçados, né? Porque Sim. Quem tá novo, tem ideia nova, tá ali no digital, tem coisas novas pra fazer. Sim.
Então, às vezes, se sente um pouco realmente ameaçado. E não é, porque aí os mais velhos têm uma bagagem, já tem um nome que quem tá começando não tem, né? Sim. Tem muita diferença. Mas advogado, de forma geral, tem um ego um pouco elevado, não é nem um criminalista em si, né? Eu acho que o advogado tem muito problema com isso, né? Falei isso essa semana. Não é? Eu acho que o mínimo ali, né, assim, às vezes, nossa, tem que ter dedos pra você falar sobre alguém ou alguma coisa assim, ou do trabalho de uma pessoa, porque a pessoa, ela fica ofendida por muito pouco, né? Com certeza. E como que é quando você pega, às vezes, cliente que vem de outros advogados? Esse pra mim é o pior cliente. O que vem reclamando de outro advogado é o pior. O que vem reclamando de outro advogado, eu falo, tem alguma coisa errada. Porque assim, envolve muitas questões, né? Acho que a gente é advogado. A gente tem que, às vezes a pessoa vem falando do outro advogado, mas aí você pergunta, pagou? Honrou com as prestações? Sim. Será que o advogado que pecou mesmo, né? É ruim. É bem ruim. E essa semana eu até tive uma pessoa que me falou assim, ó, eu peguei um flagrante, né, combinei com o menino, eu falei assim, assim, assado. Chegou um outro advogado, mais velho, e mudou toda a história. Eu acho que a história dele não ficou boa, mas ele deve ter achado que a minha também não ficou boa. A pessoa foi condenada, o cliente também não ficou satisfeito. Né? Então, realmente é muito ruim pegar. E muitas vezes, quando eu faço flagrante também. Outro detalhe, pensando, nossa, depois outro advogado vai pegar, vai criticar. Tem alguns que eu falo, não, vou fazer do meu jeito, é o que eu acho certo e pronto. Mas tem uns que eu falo, vou deixar em silêncio. Que aí depois vem outro advogado, põe alguma coisa diferente. Então, é melhor não mexer. Mas outro advogado realmente, às vezes, muitas vezes, ao invés de ajudar, acaba atrapalhando. Às vezes fala, tá vendo, ela falou errado, mas não estava errado. Às vezes a minha ideia tinha dado certo. A pessoa foi lá e mudou. Então eu nunca falo, tá certo ou tá errado. É questão de opinião. Sim. Por exemplo, você escolhe tal recurso, eu escolho o outro. Você tá errada? Não, é uma opinião diferente. Cada um segue um caminho. Mas tem muitos clientes que saem perguntando para vários, né? Para reunir informações para ver qual que... Sim. Eu acredito que muitas vezes para ouvir o que ele quer ouvir. Ele Ele vai procurar o advogado que vai falar o que ele quer ouvir. Não é o advogado que tem a melhor tese. Ou que vai falar a verdade. Ele não é isso que ele quer. Ele quer o que vai falar, o que ele vai ouvir. Então, assim, muitas vezes o advogado acaba sendo comprado nisso, né? Porque ele vai falar o que a pessoa quer. E eu acho que é aí, nesse momento, que a advocacia criminal, ela se torna perigosa, né? Sim. Mas é o que eu sempre converso com até alguns colegas, a gente fala o seguinte... Esse tipo de pessoa também, ela tem que sustentar o que ela fala. Porque, por exemplo, o advogado que promete. Tem advogado que esse é o perfil. Tá ali e promete. Só que ele vai dormir. Ele tem que dormir com isso. Eu falo, eu não tenho coragem de ver que o negócio ali tá muito fora do comum. Não tem chance de falar, não, vai dar certo. Eu vou conseguir, te dar certeza. Eu não consigo dormir. Então, eu prefiro falar a verdade. É difícil, mas vamos tentar, assim, assim, assado. E dormir tranquila, do que prometer. Então, a pessoa que tem esse perfil, ela tem que segurar. E tem vezes que, sem prometer, né, Maria? Eles cobram como se a gente tivesse prometido. Mas você falou que tal coisa, você falou aquilo. Sim. Então, tem que ter sempre muito cuidado com as palavras, né? Sim, sim. A gente tem que lembrar sempre, né? O que falou, o que não falou. Eu falo assim, quando o cliente, a gente deixa tudo muito claro pra ele, melhor ainda, né? A possibilidade é essa, pode acontecer isso, aquilo e aquilo. Sim. Mas também tem gente que entende como quer, né? Eu acho que antigamente também era mais fácil você conseguir prometer as coisas, né? Porque eu acho que tinha essa influência, essa coisa do advogado ter amizade com o juiz, com o delegado. Tinha aquela facilidade, eu acho, de prometer. Hoje não tem como ter isso. Ali a pessoa fez um boletim de ocorrência, gerou um inquérito policial, virou digital, já era. Não tem... Você pode colocar o advogado mais influente do mundo ali, que não... pelo menos... juridicamente falando, não tem o mesmo que a gente vai fazer, o Cacai vai fazer. Então não existe isso, entendeu? Sim. Pelo menos pelos meios lícitos, né? A gente não tem muita coisa diferente. Então então eu acho que antigamente era mais fácil, sim, se prometer. Então, muito advogado conseguia se beneficiar disso, né? Com certeza. Eu tava até conversando com ela, a gente tava dando risada esses dias falando isso, porque antigamente o processo era de papel, né? Então, você ia executar alguém, a nota promissória tava ali. Carimbada. E você não tinha prova que ela tava ali. A gente já ouviu falar de advogado que foi lá no balcão e comeu escondido a nota promissória. Meu Deus. Aí você vai executar, cadê a nota promissória? Não tá lá. Nossa. E um monte de processo que você devia assumir?
Um monte de processo devia assumir. Folha rasga, é folha importante, não tinha nada, então é totalmente diferente. Processo, Hoje em dia é imagina. tudo digital, hoje em dia é tudo rastreável. Não, hoje em dia, você fez o BO lá, já era. Não tem mais o que não. fazer. Não Não. existe influência, não existe nada. Não tem como. Ô Mari, e voltando na questão dos flagrantes, né? Até que eu recorri a você uma situação que eu te contei esses dias que aconteceu comigo e tal. No geral, assim, você tem problema com a polícia? É tranquilo? Te tratam bem? Na maioria das vezes, sim. Já Sim. tive problemas também, mas na maioria das vezes, sim. Muitos já conhecem também, porque eu fico... Me vê muito ali, mas na maioria tratam bem. Mas quando não trata é quando se sente ameaçado de alguma forma, né? Eu falo assim, quando tá tudo muito certo, a história tá muito bem contada, o policial tá muito seguro, eles tratam a gente, assim, muito bem, do policial ir lá chamar a gente, quer falar ali na viatura. Cada um, é lógico, tem um jeito, cada um aprende de um jeito, cada um tem uma opinião de pode ir na viatura conversar, não pode, deixa, não deixa. Tudo bem, né? Mas na maioria eles tratam, mas eu falo isso, sempre quando tem uma coisinha errada, eles já começam a coar o advogado. Sim. A gente sempre percebe ali, tem um feeling, assim, que tem alguma coisa errada quando a gente vê essa movimentação. Diferente. E acontece com você mesmo sendo ali conhecida. Acontece muito. Nossa, Mari, é bem ruim mesmo. É. E às vezes a gente, sendo mulher, a gente tem que se impor 2 vezes mais, né? Porque assim, a gente já por ser mulher, igual você falou, a quantidade numérica é desproporcional, né? Porque eu já tive flagrantes, assim, por exemplo, de dar um caso de um cliente, ele falou que ele tinha apanhado e ele estava com uma marca. Eu ia lá fora, a mãe dele falou, não, ele vai falar que tá. Eu chegava lá dentro, ele quieto e o policial não saía da cola. E na hora que ele... Aí eu consegui falar uma hora com ele, falei, sua mãe mandou você falar a verdade, não é pra você ficar escondendo nada, não. Você não vai abraçar nada de graça, você vai ter que falar. Aí eu já tava preparada. Tava uma quantidade, assim, enorme de policial. Não precisava daquele tanto pra apresentar. E aqui a gente tem um problema enorme. Não sei se é só aqui em Ribeirão ou no estado de São Paulo, mas a gente tem um problema enorme. Por quê? Na verdade, o policial teria que prestar o depoimento e ir embora. O policial militar, guarda municipal, eles teriam que ir embora. E porque a delegacia é da Polícia Civil, né? Então seria certo um policial civil ficar ali escoltando o nosso cliente para ele prestar o depoimento. E não acontece aqui. Então, assim, a mesma pessoa que te prendeu, que te bateu, você vai ficar ali o tempo todo atrás dele e você vai ter que falar na frente dele se bateu ou não bateu. E, inclusive, outra crítica que eu faço, aquele mesmo policial vai estar na audiência. Sim. Então, ele vai lembrar o que você falou ali. Então, ali a gente tem que ter um cuidado, assim, extremo. Eu já tive situações de cliente falar que apanhou e o policial começou a brigar comigo. Ele brigou comigo, começou a ameaçar, me ameaçou meu cliente, virou aquela confusão toda na delegacia. E assim, eles estavam em 6, 7, insultando e falando que ia processar, que ia fazer, que ia acontecer. E como eu já estava preparada, eu fui gravando. Porque eu sabia que isso ia acontecer. Na hora eu falei, nossa, na hora que o cliente falar que apanhou. Mas assim, eu posso falar, na maioria das vezes, não acontece. Não acontece. Não, esses dias eu tive uma cliente que estava até com outro advogado, amigo nosso. A cliente falou que apanhou e tal, contou tudo. Os policiais não falaram nada. Porque às vezes você fica escutando, batendo o pé, falando alguma coisa. A maioria das vezes não, mas tem casos pontuais que eu já passei algumas... Sim, imagino. Poucas, assim, né? Eu imagino. Por causa desse problema de falta. Eu creio que que nem os policiais militares queriam estar ali escoltando, até porque não é o papel deles, eles ficam ali um tempão. Mas é um problema geral, um problema de Estado, de falta de efetivo. Mas, assim, pra gente faz muita falta, né? Faz. Seria muito diferente, né? O policial ir embora e você deixar seu cliente à vontade, poder falar. Porque eu já tive, por exemplo, casos que o ministro falou assim, mas não falou na delegacia. Aí, como que você vai explicar pra ele, né? Como que acontece aqui na delegacia? Sim. Às vezes o juiz, o promotor... mas na delegacia você não falou. Tem N motivos. Por esse motivo, porque você não vai falar na frente do policial. Se você falar ali na frente dele, depois ele vai usar isso na audiência. Sim.
Então, acho que o nosso trabalho ele é muito complicado. É complicado, total. Mas eu acho que também a internet, de uma certa forma, ela inibiu um pouco também desse tipo de atitude, né? Que como hoje é muito divulgado. Hoje é muito divulgado, né? Quando se excede. Assim, claro, nem sempre, né, a gente tá pronto pra gravar, a gente nem sabe, muitas vezes a gente desce pra um flagrante e vai descobrir do que se trata ali, né? Ou o tamanho do problema ali. Sim. Então a gente nem sempre tá preparada, mas eu acho que hoje, com a internet, com as gravações, etc., eu acho que inibiu um pouco, né, do que já foi, né? Não, com certeza, com certeza. Hoje em dia as pessoas têm muito mais medo, né? Porque hoje em dia tudo é gravado. Você pode estar gravando essa conversa, você pode gravar ali a parte do depoimento do seu cliente, né? Sim. Então, acho que hoje em dia todo mundo tem um pouquinho mais de receio. Sim. E hoje em dia também tem muito disso, né? Igual você tá falando, teve essa divulgação, por exemplo, do policial, ele tem que deixar o advogado conversar. Então, todo mundo sabe. Sim. Então, por isso que eu falo, na maioria das vezes eles deixam sim, porque eles sabem. Tem muita informação, já teve muito problema, já foi muito divulgado. Então, a maioria das vezes eles deixam porque eles sabem que é nosso direito. Sim. Tem estados mais opressores que outros, né? Que a gente ouve mais acontecer, mas aqui em Ribeirão até que é pouco, né? Sim. Eu acho que são casos pontuais, assim, que eu tive de problema, casos pontuais. Aqui a gente tem um maior acesso. Em outras cidades da região, eu já sinto que é um pouco mais difícil. Tem cidade que eles deixam preso lá na cela, você tem que ir lá na cela, conversar, tem que ter um policial ali, né, escoltando, então você não fica à vontade, não pode ficar muito tempo. Sim. Então, acho que aqui na região, assim, é bem complicado, né? Sim. Eu perguntei esses dias para uma advogada que trabalha comigo, que é de Minas, por exemplo, ela disse que lá é diferente. O policial chega na delegacia, presta depoimento e vai embora. É o certo. Então ela fica mais à vontade com o cliente, conversa ali com o policial civil, ele não vê o depoimento. Sim. Ele vê o depoimento talvez na audiência depois, ou talvez tendo acesso aos autos, mas pra ele indifere. Se ele prende tantas pessoas no dia, no mês, né? Esse era pra ser assim, né? Não é pra... Porque eu já tive 2 problemas também, mais ou menos nesse sentido. Já tive problema de policial. Porque o certo é o policial, a acusação, fala primeiro. Vai ali, presta depoimento, fechou e acabou. Eu já tive casos que o policial veio, prestou depoimento, aí meu cliente veio, prestou depoimento, ele queria retificar o depoimento dele. Porque ele escutou o que o meu cliente falou. E não pode. Aí vira o quê? Briga. E se é o contrário, nunca que a defesa pode, né? Nunca. Aí vira briga. Aí o que eu faço? Eu vou lá na autoridade. Reclamo o delegado. Tá acontecendo assim, assim, assado, né? Sim. Mas já aconteceu. E no geral, você se sente protegida? Em algumas situações? Porque a OAB não protege a gente. Isso é um fato. Né, as poucas vezes que a gente precisou da OAB... Não, minto. Eu precisei agora recentemente. Eles foram bem ágeis com a situação de um advogado cliente meu que foi preso. Foram bem eficazes. Mas, no geral, assim, eu não sinto que a gente pode contar, assim, se for uma situação. Pelo menos aqui. Eu também acho. Porque eu acho assim, ó... Estado de São Paulo. Por exemplo, igual a gente tá falando, a nossa quantidade é muito menor. Sim. Em frente a um policial. A entidade deles é muito mais forte que a nossa. Muito mais. Eu falo isso, falo, a OAB não vai fazer, vai fazer nada. Não, tem medo também, né? Você pode ligar pra prerrogativa e mais advogados ali pra dar um apoio moral. Graças a Deus, nunca precisei chegar a esse ponto. Mas, por exemplo, quando eu passei por a situação que o policial queria, né, falando... Tava até me ameaçando, que eu mandei o cliente falar que ele foi agredido, o menino tava com um rasgo na cabeça gigante. Eu mandei falar. Precisa falar? Não precisa falar. E eu me senti, assim, uma quantidade numérica muito menor. Sim. Né? Não tinha ninguém. A gente... Não em defesa, que eu falo, mas assim... é um pouco acuada. Fica assim, assim. A gente fica nervosa, porque eu falo assim, nossa, eu tive que ouvir isso, eles estão num monte ali. Mas que a gente, como advogado, também sabe que a gente não ganha nada no grito, né? Nada. E o advogado, eu até tava falando disso agora um pouco antes, que o advogado, ele sempre tem, parece que a gente é sempre inferior, né? Parece que a gente já entra perdendo, né? Só a gente ser o advogado, né? Porque a gente tá do lado errado, vamos falar assim. Então, a gente já entra perdendo. Então, e sozinho, né? E sozinho, sempre.
tem entidade para ajudar a gente. Sim, com certeza. Uma das únicas vezes que eu prestei da prerrogativa, mas nesse caso também não tinha muito o que se fazer. Eu tive um cliente que foi preso no escritório. Porque ele estava com mandado de prisão, já fazia 3 anos, ele foi fazer audiência no escritório. Mas ele já tinha feito outras audiências no escritório, mas eu não sei porque naquele dia em especial, ele pisou assim fora do meu prédio, a polícia já estava ali. E na época eu ainda tentei conversar com a polícia, falei, olha, poxa, vocês vão fazer aqui, né? Sim. Esperasse, né? Tal. Ele falou, doutora, ele tá fora, a gente não prendeu dentro da sua sala, a gente não prendeu dentro do seu prédio. E realmente, entendeu? Sim. Teve denúncia anônima ali de que tinha uma pessoa foragida naquelas características, achou, e eu tive que engolir aquilo a seco, né? Horrível. Eu tive quase uma situação dessa, e era um flagrante, o policial falando, o menino tava no meu escritório, ia prender, eu falei... então tá bom, então ele vai passar a noite lá. Eu cobro a diária. E aí ele não sabe, porque lá dentro você não vai poder prender. Sim. Em tese, né? Mas se eles Mas quiserem... a gente sente mal. Muito mal. A gente sente muito mal, porque fala, nossa, tá aqui na minha mão, né? Tá onde ele deveria estar protegido. E eu liguei nas prerrogativas, falei, olha, o ambiente, o escritório, também era para ser um asilo inviolável, né? Não era para ser ali um local que a polícia poderia, por mais que não foi dentro, né? Foi no mesmo, foi na calçada, né? Eles poderiam ter respeitado isso. Poxa, o cara tava com mandado de prisão fazia 3 anos. Eles foram prender dentro do meu... Ali, na minha região. Aquele dia. Entendeu? Na audiência. Já vi muito isso acontecer. A gente sente muito mal. E é complicado, porque naquele dia ele tava assim, será que eu vou? Será que eu não vou? E ele já tinha ido em outras. Eu falei, não, você já foi em outras? O que tem? E aí, na hora que a mãe dele me ligou, eu não acreditei, parecia que ela tava... Porque na hora que eu fui descer com ele no elevador, eu fui falando, olha, você ainda não tá certo, você ainda pode ser preso, tal, ainda vai ter sentença. Aí não deu 1 minuto, a mãe dele me ligou, falando que ele tinha sido preso. Eu não acreditei. Nossa, parecia que ela tava brincando. Impotente, né? Não, muito. E eu liguei pra OAB, e claro, a OAB não pode fazer nada, né? Não. Infelizmente. Eu pedi proteção a mim como advogada, mas não tinha ali no que fazer, porque realmente não foi dentro do escritório, né? Sim. É muito complicado. A E gente sente mal. Mari, você faz bastante atendimentos, né? Você tá sempre no CDP, também tá quase montando uma barraquinha lá na frente, né, Mari? Toda semana. Toda semana. Como que é esses atendimentos? É tranquilo? Hoje você tá até a Maria Vitória que tá te acompanhando, né? Sim. E Nossa aí, senhora, é dá bom, alívio. né? É bom ter uma companhia. Muito. É uma delícia ter uma companhia. Ajuda demais. A gente precisa. Igual a gente tá conversando. Igual a gente conversou mais cedo, né? Até a gente entender que a gente precisa também, né? De uma ajuda, de alguém ali. É muito gostoso ter alguém a apoiar. E essa rotina de CDP é cansativa, né? Cansativa. Eu falo assim, as pessoas não têm ideia do chá de cadeira que a gente toma ali. Sim. Não, e aquele parlatório horroroso. É uma tarde inteira. Sim. Não, é uma tarde inteira. Eu falo assim, tem dias que eu falo, vou no CDP, já tenho que se preparar psicologicamente, porque é muita gente falando, é muito atendimento. Sim. É muito processo. E você tem que aproveitar o máximo possível quando vai lá e atender o máximo de pessoas possíveis. E é legal ter esse contato direto. Por mais que a gente faça vídeo, é legal esse contato direto, né? Então, assim, é desgastante pra gente advogado, né? Porque você tem que ter todos os processos, tudo ali na cabeça, levar toda a informação, pegar mais informação. Sim. Fora a demora, espere o calor. Sim, e eles ali, eu falo que os do CDP, eles são os mais ansiosos, né? Porque é o que o processo tá andando, né? Eles não sabem o destino, né? Inclusive, eu ia até fazer um adendo numa situação. Eu vejo que você tá pegando bastante operação. E operação, geralmente, é um tipo de processo que a gente brincou que o processo criminal é rápido, mas a operação não tem prazo. Não. Pelo menos as últimas que estão correndo, não. Como tem sido isso pra você, falar com esses clientes? Tipo, não tem prazo pra sua sentença, não tem prazo pra sua prova. Isso. Quando é operação, a gente tá em uma, né? Que a sentença já vai fazer 1 ano. 1 ano concluso, né? Pra despacho. Exato. Então é muito complicado, mas eu sempre falo pra eles, quanto mais gente, mais vai demorar o processo. Eu tenho processo até simples, de 3 pessoas. Aí o advogado entrou, aí o advogado saiu, aí agora vai intimar de novo pra ver se vai pra defensoria. Enquanto isso, não marca audiência. Sim. Então, quanto mais pessoas, mais vai demorar o processo. E quanto mais complexo, como é a operação, né? Sim.
Tem investigação, tem provas, mídia. Sim. Então, mais vai demorar. Então, eu sempre falo pra eles, é muito complicado. A parte boa é que se alguém acha igual, eu falo da car wash, se achar uma nulidade em alguma coisa, quem tá ali no meio vai ser beneficiado. Sim. Estão tentando. Mas é um processo que demora muito mais. Muito mais. Mas desde quando o Roger me contratou lá no começo, desde quando eu encontrei ele a primeira vez, eu sempre falei pra ele que aquele processo ia demorar. 21 réus não existe, é uma coisa muito complexa, né? E agora eu acho essa troca, né? Eu acho que até que foi rápido. Eu achei as audiências, a dinâmica que foi feita, até que foi rápido. Sim. Se eu parar pra pensar. Sim, foi. Foi porque, nossa, quantas audiências foram? Acho que umas 25. Foram muitas Teve um dia, eu lembro que teve um dia, acho que ficou só com um delegado, né? Era um dia, um policial. Que a gente não teve pausa nem pra almoço. Não. Do dia do delegado. Nossa, era sofrido. É verdade, as primeiras testemunhas de acusação foram os mais demorados, foi muito demorado. Eu já tive um outro processo assim, era até de fora, a juíza reservou uma semana inteira. Isso acaba, assim, com toda a nossa dinâmica do escritório, né? A car wash foi toda sexta, né? Foi. Um período toda sexta. Eu lembro que teve um dia que a gente conversou, né? Aí propôs ser a semana inteira. Aí o advogado falou, não, pelo amor de Deus, a gente tem um escritório pequeno. Vamos fazer pelo menos uma vez na semana ou 2 vezes. Porque senão a gente não faz mais nada. Sim. E agora, esses clientes, eu vi que até que você pegou agora recentemente, Mari, esses clientes dos roubos de joias, que tem saído na TV bastante também. E também, processos de roubo também são processos sempre problemáticos, né? Por conta da questão do reconhecimento, tem câmera, não tem. Como que tá sendo isso pra você, pegar esse tipo de processo? E esses processos que geralmente saem muito na TV, tá sendo tranquilo, Mari? Sim, mas assim, isso são os processos que eu mais gosto. Eu gosto dessa parte técnica, de brigar, de vir numa nulidade, de reconhecimento. Eu já tive processo que eu consegui anular pelo reconhecimento. Por exemplo, porque levou o cliente na delegacia de uma forma nula. Então, anula ali, anula o reconhecimento. Então, é muito gostoso. É muito bom essa parte técnica. Porém, são processos mais difíceis, né? O roubo, né? Pra você conseguir uma liberdade. Muito mais difícil, mais complicado. É um crime violento, com grave ameaça. Tem um peso maior, né? E também a gente fica com aquele receio, né? Se for condenado, é uma pena alta. Porque agora que modificou a lei, tornou hediondo, eu falo, se for condenado... E assim, o que eu fico um pouco de receio também é, por exemplo, a vítima. Eu já vi casos, eu já tive um caso, isso é legal, é pontual, em que a pessoa que roubou, ela estava dentro do meu escritório, no flagrante, e as outras 2 estavam na delegacia. E os outros 2, tinha um que não participou diretamente do roubo. Ele não tava, porque o menino que tava dentro do meu escritório falou que tava no roubo. Ele não tava. E a vítima reconheceu, descreveu e falou que era ele. E é perfil totalmente diferente. E a vítima bateu o pé. Ele tá até hoje cumprindo pena. Ele teve uma participação, assim, depois que roubou, vamos pôr, ele tava com o objeto. Né? Ele fazia parte, emprestou alguma coisa ali. Mas ele não tava na cena do crime. Mas a vítima bate o pé e fala que ele tava na cena do crime. Mas eu acredito que tem muito viés ali, né? Aquele sentimento de justiça. A pessoa acabou de ser roubada, ela quer que alguém seja culpabilizada por aquilo, né? E chega alguma pessoa, mostra uma foto e fala, tenho certeza. Pode falar. Pode falar. A pessoa, no nervosismo ali, né? Ela não vai lembrar se é ou não. Ela não tem como você lembrar com muita nitidez, né? A não ser que seja aqui, na luz do dia, você olha a cara da pessoa, né? Então, assim, é muito complicado. Esses dias eu tive um que a mulher, ela tinha reconhecido por foto, e ela falava assim, não, eu vi nitidamente, 100% o rosto. Aí eu falava assim, mas me dá uma característica. Ela, não, mas eu tava muito nervosa, não consegui pegar a característica. Eu falei, não, mas se a senhora viu o rosto, a senhora lembra uma cor, uma característica... Não lembro, mas assim, eu tenho certeza, 100% que eu vi. O juiz foi lá e mostrou as mesmas fotos que ela viu na delegacia. Ela reconhecia outras pessoas. Pessoas totalmente diferentes. Ou seja, ela tinha certeza? Não tinha. E como que você fala que você tem certeza se você não dá uma característica? E o reconhecimento formal, né, do jeito que demanda o 226
do CPP, ele nunca é feito, né? Não. Nunca é feito. Não. Pelo menos, né, nenhum flagrante eu já vi fazer exatamente daquele jeito, que é no vidro, certinho, pessoas parecidas. Eu acho até Muito pela difícil. dificuldade, né? É, não acha, sabe por quê? Eu já tive casos na delegacia que tem que procurar, às vezes, alguém na rua, ninguém quer. É. Eu tenho um cliente que agora tá respondendo um roubo, agora ele tá preso. Eu falei assim, vai parecer errado o que eu vou falar. Eu falei assim, mas tem hora que você passar por essa audiência preso vai ser melhor, porque aqui dentro do CDP você vai fazer o reconhecimento, eles vão colocar mais presos e vai fazer o reconhecimento como é. Porque você já passou por reconhecimento de roubo no escritório? Sim. Não acha ninguém. Não acho. Não acha. Você fala pra pessoa, não, Ninguém se quer. eles te reconhecer, você não vai ser preso. Não. Ninguém quer. Não, eu tentei parar a gente na rua já. Ninguém quer. Imagina na delegacia. Ninguém quer entrar lá pra ser reconhecido. Porque eles acham assim, se falar que fui eu vou ficar. É. Então, eu já vi, já teve essa parte. Agora, eles não fazem mais. Eu acredito que agora, com essa modificação de lei, ninguém tá fazendo mais o reconhecimento na delegacia. Não, eu Por causa de particularmente nunca vi nulidade. fazer. Eu nunca vi fazer. Já deixa pra fazer na audiência, já mesmo, Eu né? já vi fazer, mas assim... Aí depois que começou essa parte da nulidade, não teve mais. Porque eu já vi processos que fez com o preso e policiais do lado. Aí anula tudo. Então tinha muita nulidade, porque o reconhecimento da delegacia é muito difícil, né? Você fazer certinho, igual manda a lei. E outra coisa, se vai fazer ali, tá todo mundo algemado. Se tiver todo mundo algemado, ainda ok. Mas e se não estiver algemado, outros não? Claro. É claro que é o algemado. A pessoa vai saber. E eu também acho errado, porque eu acho que pode ser que tenha uma influência. Total. É o sentimento de justiça. A pessoa acabou de ser roubada, ela vai querer que alguém seja punibilizado por aquilo. Sim. Por mais que às vezes ela, em todos os casos quase, não tenha a restituição do bem, mas ela quer, né, que alguém seja culpabilizado por aquilo, né? Alguém vai responder por aquilo. Sim, deve ter esse sentimento de... Mas o auto-reconhecimento é um problema mesmo. E engraçado que o STJ ele fala que o reconhecimento fotográfico não deveria acontecer, mas ainda assim na delegacia mostra, né? Eu tive esse processo, não é daqui, de Ribeirão, que o juiz fez de novo o reconhecimento fotográfico. Mas tá bom, pra mim foi bom, porque ela reconheceu outras pessoas. E eu já tive casos também, eu já tive um caso... que teve na delegacia, a vítima fala que reconheceu, aí o promotor nem falou, aí a pessoa falou, inclusive eu conheço a pessoa. Aí o promotor nem insistiu no reconhecimento e deu pra anular. Eu tive um que tinha gravação, e aí a pessoa, ao descrever os fatos, aí ela narrou totalmente diferente. Ela falava que um era de um jeito, o outro era de outro, e aí não bateu a história. Porque um tinha uma altura e um jeito, e a tatuagem. Aí, na hora de fazer o reconhecimento, eles se... Enfim, não eram eles, na verdade. Sim. E usaram eles por conta do carro. Acontece muito isso também, né? Muito, por causa de algum objeto, carro, moto. Porque o carro liga alguma coisa, né? E aí, por incrível que pareça, teve absolvição em primeira instância. Porque muitas vezes a gente tem que brigar lá em cima, né? Sim. É um perigo. A gente tem até um caso em comum que eu falei, você sabe qual que é? Que eu falei pro meu cliente, eu falei assim, na hora que você cair lá, às vezes você abraça mais de um. Tem alguns roubos que não tem gente identificada. Ah, sim. Você entendeu? Sim. Aí eu falei, você pode ser que entre aqui. Porque a gente vê que, principalmente no roubo, tem muito disso, né? E tá em alta, né? Depois do pacote anticrime. Inclusive, você pegou a fase, né? Antes do pacote anticrime. Peguei. Era mais tranquilo. Depende, né? Depende. Depende de alguns pontos, assim. Você Tinha fala em mais relação a erro, roubo. mas era menos, eu falo assim, era menos mal visto. Você acha? Eu sinto o que você fala. Tinha um erro do reconhecimento, né? Sim. Tinha mais erros, né, na delegacia do que tem hoje, né? Sim. Ah, não, né? Então, mas aí antigamente tinha o reconhecimento na delegacia e ponto, fotográfico e pronto. Hoje em dia é melhor. É discutível nesse ponto. É. Mas o fato de ser hediondo, o fato de, tipo, ter essa exposição midiática e tudo mais, ficou pior nesse sentido. Ficou, a pena ficou muito mais pesada, né? O cumprimento de pena antes era 1/6. Agora ficou muito, tipo assim, muito mais pesado. Muito mais. Eu já peguei na fase que já era difícil mesmo. Eu falo, não compensa, né? O roubo é bem complicado, porque assim, é um crime com pena alta. Sim.
E, por exemplo, outro também que eu até falo com colegas, que a gente fala assim, ó, que até você falou da gente não gostar de pegar. O estupro. Não é nem sempre pelo crime, porque eles nunca confessam. Então a gente nunca vai saber a verdade, a gente vai usar sempre a técnica, a gente vai acreditar na pessoa. Só que se for condenado, a pena é muito alta. Muito. E é muito ruim pra gente. Aí vem assim, ó, é um crime há 15 anos, 20 anos. Sim. A pena é muito pesada. A gente fica mal com isso, né? Eu fico mal, você não fica mal? Eu fico mal. Eu fico mal. Eu falo assim, então, não é o crime em si. Porque, assim, a gente não vai se colocar no lugar da vítima, nem nada. A gente vai trabalhar o lado técnico. A gente não se coloca, a gente trabalha o lado técnico. Então, se vem a condenação pro seu cliente, vem uma pena alta. E muitas vezes ele pode estar sendo injustiçado, de fato. Sim, igual no roubo. Sim. A pena ficou mais dura, o cumprimento ficou maior e tem muita injustiça. E a gente se sente mal. Então, tem crimes que é complicado a gente pegar pela pena. A pena é alta e a gente vê muita injustiça. Que às vezes, por pouco, a pessoa vai ser condenada. Sim. No roubo, no estupro, a mesma coisa. Se a vítima falar que vai ser e pronto. Hoje, principalmente com os novos entendimentos, que a palavra da vítima basta, né? É muito complicado é mesmo. muito difícil, mas a gente às vezes consegue, por isso que é importante advogado, né? Sim. De pegar uns pontinhos ali, ó. A vítima foi induzida ali na delegacia. Porque eu já vi casos de perguntar pra vítima, te mostrou um monte de foto? Não, mostrou só essa. Sim. Tipo assim, mostrando, foi esse aqui, pronto. Ou já vi de chegar na delegacia, tenho uns 3 processos assim, de uma outra cidade, da mesma cidade, que é desse jeito. Chega o processo assim, ó. A vítima reconheceu na delegacia. Chega na hora, a vítima... Não, eu não consigo nem reconhecer, eu não vi a pessoa. Aí você fala, gente, mas... E prendeu a pessoa. E, assim, tem uns 3 processos assim. Foi esse que a mulher errou, o reconhecimento. Tem vítima que na hora reconheceu a pessoa errada e tem vítima que falou, não, eu não cheguei nem a ver o rosto. Mas você não fez reconhecimento de delegacia? Ela falou, não. Ah, mas tem aqui. Não fiz, não. Porque ele falou assim, não tem condições, eu não vi o rosto. Então, que bom. Então a gente consegue, ainda bem que a palavra não é a última, mas precisa... Por isso que precisa de um advogado, né? Sim. Então, a gente tá chegando ao fim, eu vou te perguntar isso, Mari. A importância do advogado, de ser defensora, essa pressão emocional que a gente tem. Precisa de muita terapia, como você mesma falou. Como que você se sente, Mari, como advogada, defensora? Como que você fala para as pessoas que querem ser defensoras e têm esse medo? Eu acho assim, é muito bonito, né, a nossa profissão, mas eu falo assim, pelo menos pra mim é desgastante, porque eu não deixo passar a dor da pessoa, parece que eu vivo junto com ela. A gente vive cada processo, e a gente vive cada condenação, é pesado pra gente, a gente quer ganhar todas, Sim. E a gente quer lutar pela liberdade. Então, assim, quando vem uma condenação alta, por mais que a gente tente explicar pro cliente, mas a gente também sente. Sim. É pesado pra gente, a gente também quer sempre ganhar. Né? E a gente sabe, porque assim, eu falo assim, tem gente que fala assim, por exemplo, eu vi muita gente falando, mas cadeia tranquilo, vai comer, vai beber de graça e tudo mais. A gente sabe qual que é a realidade. A gente sabe o que a pessoa tá vivendo lá dentro. A gente sabe que, às vezes, a gente vai falar, tantos anos, mas a gente sabe esses anos que ela vai sofrer lá dentro. Então, a gente tem essa noção, porque a gente tá lá dentro e a gente tá vivendo aqui fora, tem contato com a família. Então, a gente vê muito isso a gente ter essa noção da família. Às vezes, você vê uma família humilde, uma família boa, a pessoa lá presa, a família lutando para pagar um advogado, para manter a pessoa lá dentro. Então, como a gente vê tudo isso de fora, a gente sofre muito. E a família que mantém o preso ali dentro também. E não é essas mil maravilhas. Sim. Né? Eu falo assim, imagina... Longe, né? Inclusive. Você conviver com pessoas estranhas a você, dormir ali no chão. Sim. Né? Porque eu acho que... Eu vejo que o pessoal hoje em dia olha muito filme, né? Sim. E fala, deve ser assim. Aí olha a cela do Bolsonaro. Acha que deve ser assim, né? E não assim. Eu tinha familiares meus que você ainda falava, tá bom, come e bebe do governo. Mas você queria beber e comer do governo, igual eles bebem, comem, banho gelado? Não, então acho que a gente sofre muito. Sim. Porque a gente sabe que a pessoa tá passando lá dentro. A gente sabe que a pena é pesada. E eles não deixam de passar pra gente também, né? Nem eles, nem a família, né? Não. Que é bastante difícil lidar com a família.
Mas, Mari, foi um prazer ter você aqui. Como eu te falei já no início, você foi uma grande incentivadora para mim no começo. Você sempre foi muito benevolente, passar conhecimento, você me incentivou. Então, eu fico sempre muito feliz que comparam a gente esteticamente, mesmo Sim. que esteticamente. Muita gente confunde a gente, às vezes eu vou no CDP, acha que eu sou você sou eu. Eu fico muito feliz com isso, porque você realmente é uma referência, não só nesse sentido de aparência física, porque você é linda, maravilhosa, mas também porque você é muito inteligente, técnica, e foi o que eu te falei, nunca tá envolvido em problemas, tá sempre tranquila, toda vez que eu falo com você, tá sempre em paz. Então, é muito bom ter você aqui, e não fazia sentido a Direito ao Ponto encerrar em 2025 e não ter você aqui, Mari. Que legal, fico muito grata, muito honrada. O primeiro podcast que eu faço. Sim. Admiro muito seu podcast, sua força de vontade, tantas coisas que você faz. Também te admiro muito. Você também é uma referência. Eu fico muito feliz, igual eu te falei, nem imagino que eu seja uma referência. Não, e você fico muito feliz por você falar isso. E pelas pessoas confundirem a gente também. Sim. Eu falo assim, não, gente, que bom, pode confundir. Que bom. bom. É linda. Obrigada, te agradeço muito pela oportunidade, pelas palavras, pelo destaque, Lô. Muito obrigada mesmo. Imagina. Você que ficou até o fim, entre no perfil da doutora Mariana e vem conhecer um pouquinho melhor o trabalho dela, que vocês vão gostar muito.